Vamos dar continuidade então à nossa série de mensagens aqui na Epístola de 1 João. Hoje, 1 João capítulo 3, do verso 17 até o verso 21. Assim diz o texto sagrado: quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Pai, mais uma vez na tua santa presença, eu suplico o auxílio do teu Espírito Santo, para que eu possa ser um instrumento de tuas mãos, um vaso de barro, para ser útil na edificação do corpo de Cristo aqui reunido, que é a tua igreja comprada com o teu sangue. Usa-me, ó Pai, como um vaso de barro. Usa-me, ó Pai querido, como um instrumento nas tuas mãos, para que a glória seja sua. E eu reconheço isso, que a glória é do Senhor. Usa-me para que eu possa abençoar e edificar a tua igreja, assim como tu colocaste no meu coração essas verdades, que eu seja auxiliado pelo Senhor para transmitir. A tua igreja suplico, o Senhor deu discernimento, para que eles possam reter no coração só o que vier da tua parte. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Por aceitar-nos. Nós vimos aqui na mensagem anterior, no contexto aqui anterior, que João, ele estabelece aqui uma tese, no verso 11, onde ele mostra que nós devemos amar uns aos outros. E para que ele pudesse sustentar a sua tese, ele dá então dois exemplos, um negativo, do verso 12 até o verso 15, tendo Caim como exemplo negativo, visto que ele, por inveja, matou, assassinou ao seu irmão Abel. E depois, no verso 16, nós vemos que João, ele dá aqui um exemplo sobre o amor, uma perspectiva positiva, tendo então a Jesus como exemplo, no qual ele deu a sua vida em resgate da sua igreja, em resgate do seu povo. Esse texto que nós lemos aqui, ele pode ser dividido em três partes. Do verso 17 ao verso 18, nós vemos que João, ele ensina como nós devemos praticar o amor. No verso 19, João ensina que essa prática do amor é uma evidência de nossa salvação. E do verso 20 ao verso 21, João mostra que a nossa consciência é uma sombra ou uma antivisão do tribunal de Cristo. Vejamos então aqui esse texto a partir do verso 17 ao verso 18. É interessante que, para nós lermos aqui o verso 17 e o verso 18, nós temos que primeiro ler o final do verso 16, onde é dito o seguinte: e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. João então, ele diz no verso 16 que nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos, assim como Jesus Cristo deu a sua vida para salvar aqueles que estavam separados de Deus. Assim, da mesma forma, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Agora, a questão é que existe uma diferença entre nós e Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado, ele morreu como um justo pelos injustos. Então a sua morte teve um caráter propiciatório, onde ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas ofensas. Ele nos substituiu na cruz do Calvário.
Então a sua morte é uma morte expiatória. Quando João aqui ele diz que nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos, assim como Jesus ele deu, nós não temos condições de dar a nossa vida semelhante a que Jesus ele fez. Então entendemos que a maneira como nós damos a nossa vida pelos irmãos é como ele coloca aqui no verso 17 e no verso 18, a partir do momento que nós auxiliamos os necessitados, nos compadecemos daqueles que estão passando dificuldades. É isso que João ele ensina no verso 17 e no verso 18. Então o verso 17 e 18 é João ensinando a maneira prática de darmos a nossa vida pelos irmãos. Vejamos o verso 17: quem pois tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Nós entendemos que a compaixão pelos irmãos em necessidade, pelos irmãos que estão passando aflições, irmãos que estão com problemas financeiros, os pobres, os necessitados, ajudar, auxiliar a eles, sempre foi ordenado nas Escrituras Sagradas. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 15, o verso 7 e o verso 8: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão ao teu irmão que for pobre, antes lhe abrirás toda a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto basta para a sua necessidade. Isaías, capítulo 58, verso 7 e verso 10 diz: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres e abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. João, ao dizer aqui o verso 17, ele faz uma pergunta, que seria uma pergunta retórica, onde ele está fazendo aqui uma afirmação nessa pergunta retórica. Vamos ler aqui esse texto então, de uma forma afirmativa. Ele pode ser lido da seguinte forma: quem pois tiver bem no mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, não estará nele o amor de Deus. É a mesma forma de nós vermos esse texto, mas ao invés de uma pergunta, colocando então de uma forma afirmativa. O que João ele está dizendo é que quando alguém tem condições de ajudar alguém e não faz, não está nela o amor de Deus. Como foi que João ele chegou a essa conclusão? Nós vemos que primeiro ele mostra que a pessoa ela tinha bens no mundo. Olha o que diz o verso 17: quem pois tiver bens do mundo, ou seja, a pessoa ela podia ajudar o necessitado, não era por falta de condições, não era porque a pessoa estava necessitada e ela também estava em condições difíceis e não pôde ajudar. Esse não é o caso. Ele se refere a alguém que tinha bens no mundo. Depois ele fala aqui que ele viu o irmão necessitado. Quem pois tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado. A questão aqui não é também que ele não viu a pessoa, ele não sabia da situação do outro que estava padecendo, que estava em dificuldades. Mas a questão é que, não obstante a pessoa ter condições de ajudar, ter condições de auxiliar o necessitado, ter condições de estender a mão, e ela, sabendo que o outro estava em necessidade, sabia das dificuldades que o irmão estava passando, mas mesmo assim, ela por dureza de coração, ela por falta de solidariedade, por falta de compaixão, ela não auxiliou. Aqui
o que João ele está denunciando é que essa pessoa, ela não ajudou o necessitado em virtude dela ser dura de coração. O amor da pessoa pelo dinheiro faz com que ela não tenha compaixão pelo necessitado. Ela amou mais o dinheiro do que ela pudesse amar ao Filho de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, o verso 10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nela o amor de Deus? Quando João ele faz essa pergunta, como estará nela o amor de Deus, é o mesmo que ele está afirmando que essa pessoa, ela não é salva, porque se a pessoa não tem o amor de Deus, é porque ela não tem o Espírito Santo, e como consequência, essa pessoa, ela não é salva. É isso que João ele está afirmando, que a falta de solidariedade, a falta de compaixão, a falta de amor, visto que a pessoa olha para o necessitado, vê ele passando dificuldade, e ela tem condições de fazer diferença na vida do outro, e não faz porque ela é dura de coração, isso é uma evidência de que essa pessoa, ela não é salva, visto que ela não tem o amor de Deus, e como consequência, ela não tem o Espírito Santo. Romanos, capítulo 5, o verso 5 diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. É através do Espírito Santo que nós recebemos o amor. Isso faz com que nós tenhamos uma mudança de coração. Nos é tirado o coração de pedra e nos é dado um coração de carne. Nós deixamos de ser egoístas e passamos a ser altruístas, e passamos a ser solidários, ter compaixão. Isso é resultado para uma vida que verdadeiramente tem o amor de Deus nela, como consequência do Espírito Santo habitar essa pessoa. Mateus capítulo 6, o verso 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, quando a pessoa serve ao dinheiro, ela então despreza o outro senhor, despreza a Deus. É isso que João ele está aqui mostrando, que essa falta de amor, essa falta de compaixão é uma característica, uma evidência que a pessoa não é salva, ela não tem o amor de Deus. O verso 18 ele continua: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. A melhor maneira de nós interpretarmos aqui o verso 18 é à luz de Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao verso 18. Tiago 2, do verso 14 ao verso 18 diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O verso 18, João então ele exorta: meus filhinhos, não amemos de palavras e nem de língua, mas por obra e em verdade. João aqui ele não está proibindo que nós usemos de palavras que possa confortar ou encorajar ou ajudar alguma pessoa. Você pode fazer isso, mas o que ele está aqui proibindo é que
só o uso da palavra do conforto em si mesmo não vai auxiliar a pessoa que está necessitando. Então, que você dê uma palavra amiga, uma palavra de solidariedade, uma palavra de encorajamento ao que está aflito, ao que está necessitado, ao que está desempregado, ao que está precisando de uma cesta básica, que você o faça com palavras de conforto, de sabedoria, é muito importante, mas que isso também seja acompanhado de obras e em verdade, que seja acompanhado de um auxílio, que não pare somente nas palavras, mas que você ajude com uma demonstração de amor. Isso é uma característica de que você está dando a vida pelo seu irmão, que você está amando o irmão, que você está se oferecendo a ele, na necessidade dele, você se compadece, e você não somente usa de palavras de oração, mas você o auxilia, você estende a mão e você o ajuda. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Verso 19: e nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos os nossos corações. Aqui no verso 19, João menciona dois benefícios como resultado por nós praticarmos o amor, por vivermos essa vida de solidariedade, de amor, de compaixão. Dois benefícios ocorrem em nossa vida, é o que ele diz aqui no verso 19. O primeiro está aqui na parte A, nisto. Você pode ver que o nisto, ele dá continuidade ao que ele acabou de falar no verso 17 e verso 18. Nisto, a partir do momento que você ama, a partir do momento que você se solidariza, não somente de palavras, mas por obra e em verdade, a partir do momento que você vê que a pessoa está necessitando, você tem condições de auxiliar, e você sabe que ela está necessitada, e você então se compadece em ação e em verdade, nisto conhecemos que somos da verdade. Esse é o primeiro benefício que ocorre, é a certeza da salvação, ou a certeza de que somos da verdade. Verdade aqui é o puro e genuíno evangelho do Senhor Jesus Cristo, que foi ensinado pelos apóstolos. Ser então da verdade é ter crido, é ter abraçado a mensagem do evangelho, é você ter aquela convicção que você foi recebido por Deus. Então, nisso você conhece que você é da verdade. Conhecemos que somos da verdade significa ser convencido pela consciência que nós estamos em Cristo. Você é convencido pela sua consciência de que você está na verdade, de que você é salvo, de que você é filho de Deus. Você tem a certeza que você é salvo, é uma convicção na sua consciência que você foi recebido por Deus. Romanos capítulo 8 verso 16 diz: e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse convencimento interior que nós somos de Cristo, ele vai surgir nos nossos corações ao percebermos que nós amamos os nossos irmãos. É como seria assim: a causa é conhecida pelo seu efeito. Você tem um coração solidário, você tem um coração que se compadece, você tem um coração que vê o necessitado e você se constrange em ajudá-lo. Isso faz com que a sua consciência te dá a certeza de que você é salvo. Olha o verso 19: nisto, referindo-se à sua atitude que você teve no verso 17 ao verso 18, nisto você conhece, nós conhecemos que somos da verdade. O primeiro benefício que ocorre em virtude de nós sermos solidários é nós termos a certeza da salvação. Na parte B,
aqui no verso 19, nos dá aqui o segundo benefício da prática do amor, onde diz: e diante dele asseguraremos os nossos corações. O segundo benefício, então, é nós termos a segurança diante de Deus, de que verdadeiramente nós somos salvos, que nós pertencemos a Ele, de que nós somos recebidos por Ele. É uma segurança que nós somos dele. É bem verdade que essa segurança do nosso coração, a que João aqui ele se refere, não é aquela decorrente da purificação do sangue de Jesus Cristo. Na verdade, ele já nos mostrou que a salvação não é resultado de obras, não é resultado de alguma atitude que nós venhamos fazer, e isso nos dá o mérito de sermos salvos. Mas a nossa salvação é resultado da purificação advinda do sangue de Jesus Cristo. Ele disse isso no capítulo 1, verso 7, onde diz: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Asseguraremos, literalmente no grego significa persuadiremos, e o termo coração se refere aqui à consciência. O que João está dizendo é que nós iremos persuadir as nossas consciências de que nós fomos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Isso vai ocorrer em decorrência de nós constatarmos que nós amamos os nossos irmãos. Assegurar o coração é o processo em que nós conversamos com a nossa consciência e nos persuadimos. A gente debate, a gente conversa com a nossa consciência e nós somos persuadidos de que pelo perdão, mediante o sangue de Jesus Cristo, nós fomos absolvidos da culpa e nós fomos então aceitos por Deus. Nesse processo de argumentação, de conversa que você está tendo com a sua mente, você coloca o amor que você tem pelo irmão como uma evidência de que você foi alcançado pela graça de Deus. Ou seja, essa segurança que você tem que você é salvo é resultado de você persuadir a sua consciência, e nesse debate que você está persuadindo ela, você mostra como evidência: olha, realmente eu sou salvo. E o que me garante, o que atesta, o que me dá uma segurança de que eu sou salvo, é porque eu amo o meu irmão. O amor que você tem pelo irmão levanta-se como uma testemunha diante do tribunal da sua consciência, aprovando, caracterizando, demonstrando que você é salvo. Evidencia, te dá segurança da salvação. Olha o que ele diz aqui no verso 19: nisto conhecemos que somos da verdade. É a primeira benefício. E o segundo: e diante dele, diante de Deus, asseguraremos, ou seja, persuadiremos os nossos corações, ou seja, persuadiremos as nossas consciências de que nós somos salvos. O verso 20 e o verso 21, aqui João agora ele estabelece a nossa consciência como sombra, ou como uma antevisão do tribunal de Deus, onde nós iremos então comparecer. Olha aqui o verso 20: sabendo que se o nosso coração nos condena, coração aqui é a consciência, e a consciência iluminada pelo Espírito é uma sombra do tribunal de Cristo, tribunal esse que todos nós iremos comparecer. Nós estamos conscientes que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Veja bem, nós não vamos comparecer diante do trono branco. O trono branco vai comparecer os não salvos, para ali diante do juízo de Deus eles serem condenados. Nós não vamos comparecer diante do trono branco, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para ser colocado em evidência as obras que nós praticamos. 2 Coríntios capítulo 5, o verso 10, ele diz:
porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então ele diz aqui no verso 20, sabendo que se a nossa coração nos condena, ou seja, se a sua consciência ela te condena, a nossa consciência ela pode condenar os mais duros pecadores, como aqueles que levaram aquela mulher que fora pega em adultério, em pleno adultério, diante de Jesus. Aqueles homens estavam com os corações endurecidos, rígidos, e queriam ver ali o apedrejamento daquela mulher, ou então usar aquela mulher para apedrejar Jesus, mostrando então a dureza do coração deles. Mas quando eles foram redarguidos por Jesus, a consciência deles mostrou o quão pecadores eles eram. João capítulo 8, do 7 ao 9, mostra isso. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Mesmo os pagãos que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, eles têm a consciência deles, que pode então mostrar o certo e o errado. Romanos capítulo 2, do verso 14 ao verso 15 diz: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, João, ele coloca aqui no verso 20, sabendo que se a nossa coração, ou seja, se a nossa consciência nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. O que João está dizendo é o seguinte: você tem a sua consciência como um tribunal, e ele já está te acusando. Se essa sua consciência que te acusa diante do tribunal, que está aí no seu coração, você pode ter certeza que no tribunal de Cristo, no qual você vai comparecer, com certeza lá você vai ser condenado, porque você já está sendo condenado aqui pela sua consciência. Mas ali no tribunal, onde você vai comparecer diante do tribunal de Deus, aquele tribunal vai ser mais severo, e ele vai ser mais crítico, visto que Deus, ele é maior, ou seja, Deus, ele é onisciente, e ele conhece todas as coisas, não somente o que a sua consciência te acusa, mas o que está escondido no seu maior íntimo. E esse Deus que você vai comparecer diante dele, ele realmente ele é mais severo. É o que ele diz aqui no verso 20: sabendo que se o nosso coração nos condena, se você já está sendo pela sua consciência condenado pelo seu erro, maior é Deus do que a sua consciência, e ele conhece todas as coisas. O juízo de Deus contra nós é ainda maior e mais severo, visto que ele conhece todas as coisas de uma forma plena. Marcos capítulo 4, verso 22 diz: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Veja bem, até essas pessoas que demonstraram amor, pelo menos numa forma de obra, elas fizeram gestos de solidariedade, fizeram gestos que mostraram uma certa compaixão, mas o Deus que conhece o interior sabe se realmente ela não fez com amor ou não, ou se ela fez com orgulho, fez por vaidade, ou fez para ser visto pelos outros e receber a glória. Então, por mais que ela fez, mas não fez com verdadeiro e genuíno amor, diante do tribunal de Cristo, ela será condenada, porque Deus,
Ele sabe todas as coisas, até o que está encoberto no nosso interior, no nosso oculto, coisas que ninguém vê, mas Deus, por ser onisciente, Ele sabe. Então, João ele coloca: se o tribunal da sua consciência já está te acusando, com certeza o tribunal de Cristo, no qual é maior, ele vai te condenar. Calvino ele fala assim, acerca do verso 20: aquele que jaz condenado pela própria consciência não escapará ao juízo de Deus. Hebreus capítulo 10, o verso 31 diz: o rei da coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. O verso 21: amados, se o nosso coração não nos condena, vamos colocar aqui de uma forma positiva o que ele diz aqui no verso 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, de uma forma positiva seria assim: amados, se a nossa consciência nos absolve, ou seja, a nossa consciência não questiona a nossa salvação, a nossa consciência, ela não coloca dúvida que você é salvo. Amados, se o nosso coração, se a nossa consciência não nos condena, se ela não põe em dúvida que você é salvo, se você tem a consciência de que Deus ele é poderoso para te guardar de tropeçar e apresentar-te irrepreensível com alegria perante a sua glória, como está lá em Judas, no verso 24, se você tem essa certeza de que você é salvo, se você tem essa certeza de que Deus está te protegendo, te guardando, está transformando a sua vida de glória em glória, e você não tem uma consciência que te acusa quanto a isso, mas você tem a certeza que você é absolvido diante de Deus. Verso 21: amados, se o nosso coração não nos condena, aí ele diz: temos confiança para com Deus. João aqui, ele tinha em mente a nossa oração que nós fazemos a Deus. Então, se você foi absolvido pelo tribunal da sua consciência, então você tem confiança de você ter acesso a Deus, de você poder entrar na presença de Deus, de você poder falar com Deus. Temos confiança para com Deus. Efésios capítulo 3, o verso 12 diz: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Romanos capítulo 5, verso 1 e o verso 2: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Era essa confiança que nós temos em Deus, por nós termos a certeza que nós fomos absolvidos, que a nossa consciência não nos condena, então nós temos acesso a Deus, a confiança de poder falar com Deus. Hebreus capítulo 10, o verso 19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O que ele fala no verso 20 e no verso 21, vamos ler os dois versos juntos. Ele diz: sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. A pergunta que surge ao lermos aqui o verso 20 e o verso 21 é o seguinte: o que é que nos condena? Aliás, o que é que faz com que nós sejamos condenados ou não sejamos condenados? Pela nossa consciência ou por Deus? O que é que ocorre? O que é que nós estamos fazendo que isso faz com que nós sejamos condenados ou absolvidos? Seja por Deus ou seja pela nossa consciência. Ao lermos o verso 20, o verso 21, essa é a pergunta que surge. Olha aqui o verso 20 e o verso 21. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. O que é que nós fazemos que nos condena ou nos absolve? Seja por Deus ou seja
pela nossa consciência? A resposta está no verso 17 e no verso 18. Ou seja, a maneira pelo qual você é solidário diante do necessitado. Verso 17, verso 18. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou seja, o que vai te condenar, ou que vai te absolver, seja por Deus, seja pela sua consciência, é a maneira pelo qual você trata o necessitado, a maneira pelo qual você age diante da pessoa que está aflita, padecendo. Se você é indiferente a ela, a sua consciência vai te condenar, e consequentemente, diante do tribunal de Cristo, Ele também vai te condenar. Mas se diante do necessitado, do aflito, do que está padecendo, você usa de compaixão, de misericórdia, de benevolência, a sua consciência te absolve, você tem a segurança que você é salvo, nisto você conhece que você é de Deus, e você coloca isso como argumento diante da sua consciência de que você realmente foi aceito por Deus. Então a sua consciência não te condena, e consequentemente você tem acesso, confiança de estar na presença de Deus. É isso que João ele explica no verso 21 e no verso 22. Quais as lições que nós podemos aprender então aqui deste texto? A primeira lição é que nós devemos demonstrar o nosso amor através das nossas atitudes. Não basta nós estarmos amando somente de palavras, não basta nós estarmos amando e não termos compaixão, não sermos solidários. O que Deus ele espera de nós é que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, mas isso como resultado de algo prático. É o que Deus ele espera de nós. A segunda lição: o amor que praticamos com os irmãos serve de árbitro para nos assegurar que nós somos salvos. É pelos frutos se conhece as árvores, e pelo fruto que você tem praticado, você conhece que você é filho de Deus, e você tem segurança que realmente, pelo teu comportamento, você não é acusado, seja pela sua consciência, ou seja por Deus. E a terceira lição: os que vivem na prática do amor não têm o que temer diante do juízo de Deus. Não temos, porque a nossa maneira de viver faz com que nós tenhamos confiança ao estarmos tendo acesso a Deus. Temos confiança para com Deus. Vamos orar, pedindo que Deus nos ajude, para que nós sejamos conhecidos enquanto igreja, pelo nosso caráter, pelo nosso comportamento, pelo nosso estilo de vida, pelo que nós somos, e não pelo que nós aparentamos. Não é pelo fato de você dizer que você é evangélico, ou pelo fato de você carregar uma Bíblia, isso não caracteriza que você é um cristão, e nem menos pelo fato de você vir aqui no culto, de você ter algum cargo. O que caracteriza que você é verdadeiramente de Deus é o teu compromisso em viver o que você aprende, é o compromisso de você colocar em prática o que você lê nas Escrituras Sagradas, é o quanto você morreu o seu eu e deixou Cristo viver através da sua vida. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós suplicamos, ó Pai, que o Senhor venha manifestar, ó Pai querido, com graça em nossas vidas, quebrando, ó Pai, que dos grilhões do egoísmo, tirando, ó Pai, que a tirania do egocentrismo, da nossa carne, e fazendo com que nós sejamos, ó Pai, solidários, temos um coração de carne, uma compaixão que evidencia, ó Pai querido, por algo prático. Pai, que nós venhamos amar, ó Pai, através do nosso comportamento, através, ó Pai, das nossas obras em verdade. Pai, que sejamos gratos pelo que o Senhor tem nos dado,
e a nossa gratidão resulte em ser solidário com aqueles necessitados esses que nós estamos vendo, fazem parte do nosso contexto, e que possamos, ó Pai querido, auxiliar e não passar de largo. Senhor, que ao ouvirmos essa mensagem, não sejamos somente ouvintes, mas praticantes dela. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém.